Então vamos lá começar o nosso primeiro vídeo, dando continuidade ao estudo da eletrostática. Vamos falar sobre potencial elétrico. Bem, potencial elétrico é a capacidade de interação entre dois corpos carregados. Então, quando a gente fala de potencial elétrico, levando em consideração que estamos estudando a eletrostática, as cargas estão em repouso, numa certa região do espaço, seja ele o vácuo ou não, e a capacidade de interação entre os dois corpos, ou seja, a capacidade de que um corpo carregado possa interagir com o outro, é o que nós chamamos de potencial. Bem, a definição de potencial elétrico é dada pela seguinte expressão: a energia potencial elétrica dividido por unidade de carga elétrica, que é a carga teste, é o que vai ser definido como potencial elétrico. Bem, essa relação aqui, ela tem uma analogia com a gravitação universal, onde a gente já comentou em outros momentos que todas as vezes que a gente tiver uma relação eletrostática, a gente pode ter uma analogia referente à gravitação universal. Basta trocar o que a gente tem como propriedade intrínseca da matéria, a carga pela massa, ou a massa pela carga. Bem, nesse nosso caso, a energia ela vai estar associada a uma energia total envolvendo todas essas partículas, todos esses corpos. E essa carga é a carga teste, não a carga fonte. Bem, o potencial elétrico ele vai ter uma certa unidade no sistema internacional que será dada pela unidade de energia, que é o Joule, por unidade de carga, que é o Coulomb. Ou seja, isso é o que nós vamos chamar de volt. Quando a gente estiver estudando potencial elétrico, o potencial elétrico, de uma maneira geral, é definido como a razão entre a energia potencial elétrica pela carga teste. A energia potencial elétrica é a energia que vai ser armazenada no sistema. E essa carga teste é a carga que a gente vai transportar de um certo referencial a outro. Bom, vamos fazer agora a análise referente a esta energia. Bem, a energia potencial elétrica é uma energia que, como o próprio nome diz, né, energia potencial é uma energia que é armazenada no sistema, como eu já falei. Essa energia potencial, nós vamos identificá-la como um conceito que já vimos lá na mecânica. Ou seja, energia potencial a energia potencial ela é dada ou é medida através do que a gente chamou anteriormente lá na mecânica de trabalho. Bem, o trabalho, representado pela letra grega tal, é dado como sendo a força resultante da interação vezes uma certa distância que essas partículas, esses corpos estão interagindo. Ou seja, quando a gente utiliza essa expressão lá na mecânica, nós estamos relacionando uma energia, um trabalho. Se o trabalho é positivo, é porque o trabalho está sendo realizado pelo corpo. Se o trabalho é negativo, é porque o trabalho está sendo realizado sobre o corpo. Chamamos de trabalho motor, positivo, trabalho resistente, o negativo.
Ó, como a gente está levando em consideração um ambiente elétrico, então a energia potencial elétrica, ela vai ser dada como sendo, como nós já vimos anteriormente lá na mecânica, que a soma, né, de todas as energias, ou seja, a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. Ó, dessa relação aqui, que nós vimos com a conservação da energia, a variação da energia cinética igual a menos a variação da energia potencial, também observamos lá que o trabalho era igual à variação da energia cinética, de modo análogo também a variação da energia potencial. Foi o que nós vimos, né? Bom, vamos agora dar nome aos bois, certo? O que seria essa força resultante? Bem, a análise que nós podemos fazer é o seguinte: vamos considerar um corpo com carga positiva, inicialmente, tá bom? Um corpo com carga positiva. Vamos supor que próximo a ele tenha uma carga teste negativa, ou positiva. E também próximo a ele, uma carga teste negativa. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Bem, para esse corpo que está carregado positivamente próximo a ele, vai ocorrer espontaneamente um afastamento. Então, aqui o que nós temos é uma força elétrica que vai fazer com que essa interação seja de repulsão. Como consequência disso, a carga positiva ela vai se deslocar, se afastando. Bem, inicialmente essa carga vai estar a uma certa distância, desse corpo carregado positivamente. Já essa carga negativa, ela vai sofrer uma ação de atração devido à oposição das cargas dos seus sinais. Ou seja, a carga negativa vai se aproximar de forma espontânea da carga positiva. Como consequência disso, ela também vai se deslocar uma certa distância em relação à carga positiva. Então, esse movimento, devido à aplicação de força, requer um trabalho. Este trabalho, que é a força vezes a distância, é da onde a gente vai tirar a expressão para a energia potencial elétrica. Como consequência disso, a energia potencial elétrica, utilizando os cálculos, vai ser dada como sendo constante eletrostática do meio, que na maioria dos casos é o vácuo, carga teste, carga fonte, dividido pela distância entre eles. Então, esta é a expressão da energia potencial elétrica. Bem, esta energia é uma energia acumulada, ou seja, armazenada nesse sistema, devido ao trabalho que é realizado sobre a carga. De forma espontânea, você tem trabalho positivo. De forma não espontânea, você tem um trabalho negativo. Bem, vamos analisar agora como é que se dá, devido ao que nós vimos anteriormente, a expressão para o potencial elétrico. Dando prosseguimento, a energia potencial eletrostática, K, Qzinho sobre a distância. Isso é quando nós temos a interação entre duas partículas apenas, certo? Carga fonte e carga teste. O que a gente vai observar agora, como havia falado, é o potencial elétrico. Bem, o potencial elétrico é a razão entre a energia potencial elétrica pela carga teste, ok? Como consequência disso, o potencial elétrico ele vai ser dado como sendo Qzinho sobre D dividido
Por quê? Quando fazemos essa relação, se anula. Então, o potencial elétrico é dado como sendo K Qzão sobre D. Esse potencial elétrico aqui é conhecido como potencial elétrico criado por uma carga pontiforme. Bem, como se é de perceber, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, pois ela depende única e exclusivamente do valor da carga e da distância entre as duas cargas, a carga fonte e a carga teste. Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, quando a gente for computar o valor do potencial elétrico, não podemos pegar a carga em módulo. Nós temos que utilizar o sinal dela. Por isso que, quando formos fazer os cálculos para um potencial elétrico de várias cargas, num único ponto, o potencial elétrico tem que ser a soma algébrica de cada potencial gerado, ou seja, criado por cada uma das cargas envolvidas. Bem, o potencial elétrico, como eu acabei de falar, sendo uma grandeza escalar, ela vai depender única e exclusivamente do valor e do sinal da carga fonte. A energia, como eu falei, armazenada no sistema, ela vai depender da interação entre as cargas. Tanto uma quanto a outra vai depender do que nós chamamos inicialmente de um referencial. Bem, no referencial, o que a gente leva em consideração é o referencial no infinito. Ou seja, o referencial no infinito, ele vai trazer a característica que tanto o potencial elétrico vai ser igual a zero, quanto a energia potencial elétrica também será igual a zero quando ela estiver no infinito. Então, o nosso referencial para a medição de potencial elétrico e energia potencial elétrica é no infinito. Então, todas as vezes que a gente estiver calculando o potencial elétrico, saiba que a gente já mediu em relação ao nosso referencial, que é o infinito. Ok. Quando a gente tem mais de uma carga criando o potencial elétrico, num determinado sistema, nós temos a seguinte potencial criado por várias cargas. O potencial elétrico criado por várias cargas, ela vai ser dada da seguinte forma. Vamos considerar uma carga positiva aqui, Q1. Não, vou colocar positiva não. Vamos colocar uma carga Q1. Vamos colocar aqui uma carga Q2. Vamos colocar aqui uma carga Q3. Vamos colocar aqui uma carga Qn. E vamos medir o potencial elétrico em relação a um único ponto P. Então, ó, traçando aqui essa reta, temos uma posição D1, traçando aqui uma posição D2, traçando aqui D3, traçando aqui Dn. Então, ó, em relação a este ponto, o potencial elétrico resultante neste ponto, ele vai ser dado como sendo o potencial elétrico resultante, vai ser o potencial criado pela carga fonte Q1, mais o potencial criado pela carga fonte Q2, mais o potencial criado pela carga fonte Q3, mais o potencial criado pela carga fonte Qn. A consequência disso é o seguinte, que o potencial elétrico resultante, ele depende única e exclusivamente do sinal da carga e do valor dela. Se ela for positiva, o potencial é positivo.
Se ela for negativa, o potencial é negativo. E quando a gente for calcular, medir o potencial resultante num certo ponto, é a soma de todos os potenciais. Diferentemente da força e do campo. Por quê? Porque força e campo são grandezas vetoriais. Então a gente pegava o módulo da carga e observava o sentido de cada uma dessas grandezas, seja força, seja campo. Bem, essa é o potencial elétrico criado por várias cargas. E a energia total é uma energia que é armazenada em toda a configuração. Então, é como se eu estivesse pegando cargas no infinito e trazendo para uma certa região do espaço que eu queira estudar. Vamos levar em consideração, inicialmente, 3 cargas apenas, tá bom? E elas vão formar um certo triângulo no espaço, seja ele qual for, né? Bem, eu vou pegar uma carga Q1 e vou colocar aqui nesta posição, tá certo? Pego agora uma carga Q2 do infinito e coloco nesta posição. Ou seja, entre Q1 e Q2 você tem uma distância 1, 2. Então você tem uma interação entre essas duas partículas. O que é que eu faço agora? Pego uma terceira carga Q3 e coloco nesta posição. Então, Q3 vai estar a uma distância 2, 3 em relação à carga 2 e vai estar a uma distância 1, 3 em relação à carga 1. Então, numa configuração de 3 cargas, onde eu estou pegando cada uma delas e trazendo do infinito, a energia potencial total desta configuração, então a energia potencial total é igual à energia de interação, potencial entre a partícula 1 e a 2, mais a energia de interação entre a partícula 1 e 3, mais a energia de interação entre a partícula 2 e 3, onde essas energias são dadas por a energia entre a partícula 1 e 2 é K, Q1, Q2, sobre D entre 1 e 2. A energia potencial entre 2 e 3 é K, Q2, Q3, sobre a distância entre eles. E a energia potencial 1, 3 é K, Q1, Q3, sobre a distância entre eles. Então, quando a gente vai computar o potencial elétrico e quando a gente vai computar a energia potencial elétrica, tanto um quanto o outro, o que nós temos é uma soma algébrica de cada uma delas, sem colocar em módulo as cargas. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Bem, o próximo passo agora é a gente fazer o gráfico. O gráfico do potencial elétrico versus a distância entre as cargas, tá bom? Para cada uma delas. Primeiramente, vamos considerar uma partícula carregada positivamente, certo? Então, como é que ficaria o gráfico? Ficaria assim: potencial em função da distância, tá certo? O potencial em função da distância. Como ficaria o gráfico? Bem, como o potencial elétrico é dado como sendo K, Q sobre a distância, se a carga é positiva, o potencial será positivo. Quanto mais próximo da carga, maior é o potencial. Quanto mais distante da carga positiva, menor é o potencial. Por isso que o gráfico da dependência de uma partícula do potencial dela em relação à distância é dado por essa coisinha aqui.
Isso é uma hipérbole equilátera, ou seja, se eu cortá-la passando um eixo pela origem do gráfico, esse eixo ele forma justamente no centro 45 graus. Uma hipérbole equilátera. Bem, se a carga agora ela for negativa, a carga sendo negativa, nós vimos que o potencial da carga negativa será menos K Q sobre D. E como vai ser a relação do seu gráfico? Bem, o gráfico ele será dado por V em função de D, que é a origenzinha. Então, ó, quanto mais próximo da carga fonte, menor é o potencial. Quanto mais distante da carga, maior o potencial. Por isso que o gráfico ele será assim. Né? Quando a distância tender a infinito, ele tende a zero. Bem, da mesma forma que a carga positiva, traçando-se daqui, nós temos uma hipérbole equilátera. Tanto aqui, quanto aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Daqui a pouco a gente começa a fazer uns exemplos, tá bom? Bem, falamos do que era o potencial, da energia, questão do referencial, potencial criado por uma carga, potencial criado por várias cargas e também a energia. Então, agora nós vamos ver como é que uma partícula, tá? Uma carga teste, ela vai se comportar dentro de uma região de campo elétrico uniforme. Então, carga teste num céu. Lembra do céu? Campo elétrico uniforme. E o que é que isso vai trazer para o potencial elétrico? Então, bora lá. Bem, como é que vai aparecer o campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme ele aparece quando nós utilizamos duas placas, tá? Numa certa distância entre elas, e elas são carregadas com cargas de sinais opostos. Mais, menos e menos. Então, dentro dessa região, cria-se um campo elétrico uniforme. Ou seja, as linhas elas são igualmente espaçadas. Isso a gente já comentou quando estávamos estudando o campo elétrico. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Se eu pegar uma carga teste positiva e colocá-la nesta região, tá bom? Em relação à placa positiva, ela está a uma certa distância. Bem, se a gente solta ela aqui, espontaneamente ela vai se deslocar no mesmo sentido que o campo elétrico, devido à força elétrica que atua sobre ela, que é uma força elétrica de repulsão, já que ela está mais próxima da placa positiva. Em relação à placa negativa, uma força de atração. Então, essa partícula, ela sente a presença da placa e se desloca para a direita de forma espontânea. Tá ok? Tá certo. Então, em relação a essa placa aqui, ela tem um certo potencial. Vou traçar aqui esse segmento de reta, tá bom? Essa linha aqui tracejada. E vou dizer que nessa região ele tem um potencial V+. Tá certo?
Bem, aí o que acontece com essa partícula? Ela vai se deslocar. Então, vamos supor que ela chegue até uma certa posiçãozinha aqui, mais, tá? E aqui está a força. Aí, o que é que vai acontecer? Nessa região, eu também traço uma linha, ou um segmento de reta, né? Como já havia falado, eu vou chamar de V-. Está mais próximo da placa negativa. Aí, o que acontece? Bem, ele sai de uma região de potencial maior e chega a uma região de potencial menor. Então, ó, essa partícula Q, ela vai estar acelerada dentro dessa região. E essa aceleração, como nós vimos, né, que é uma aceleração constante, movimento retilíneo uniformemente variado, no campo elétrico uniforme, vai gerar o que nós chamamos de DDP, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser representada pela letra U, que é dado sempre pelo potencial maior, da onde ele parte, menos o potencial menor, que é onde ele chega. Então, toda vez que a gente estiver estudando DDP, lembre-se disso, a diferença do potencial é do potencial maior menos o menor. Mas, professor, e se fosse uma carga negativa e ela saísse do potencial V- e fosse o potencial V+, a gente vai observar que a diferença do potencial ela vai ser negativa, tá? Porque de forma espontânea ela está se deslocando sempre no sentido oposto ao campo elétrico, no caso a carga negativa, tá? A gente vai explicar isso daqui a pouco. Bem, então essa carguinha ela vai dessa região de V+ para essa região de V-. Aqui a gente está representando como se ela estivesse indo em linha reta. Tá certo? Mas ela pode se deslocar assim. Ela pode se deslocar em linha reta. Ela pode ir assim. Então, ela pode ter infinitas trajetórias. Por que é que eu estou falando sobre infinitas trajetórias? Nós vimos lá na mecânica, quando estávamos estudando energia, que a energia, quando ela se encontra num campo quando uma carga ela se encontra num campo conservativo, a energia ela independe da trajetória. No caso, a energia potencial gravitacional. Tá? Independentemente de como você transporte essa partícula, ela vai ter sempre a mesma armazenagem de energia. Então, nesse caso, como estamos lidando com uma partícula carregada, independentemente da trajetória, se é linha reta, fazendo curvas, fazendo zigue-zague, independentemente da trajetória, a energia ela é sempre a mesma, ela independe da trajetória. Então, esse tipo de energias, esse tipo de teoria, esse tipo de configuração só acontece quando nós temos um campo conservativo. Então, o campo elétrico ele é um campo conservativo, assim como o campo gravitacional e o campo magnético. Por isso que a energia independe da trajetória. Bem, nesse caso em específico, como é que a gente vai calcular o potencial elétrico? Ou a diferença de potencial, né? Já que ele vai de um potencial para outro. Bem, vamos supor aqui que existe uma distância entre essas duas regiões, que eu vou chamar de Dzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por partes, que nem Jack, né? Bem, nós vimos que o potencial elétrico era dado como sendo energia, que é o trabalho realizado, sobre a carga, teste. Ou seja, o trabalho é igual a carga vezes o potencial. Bem, nesse caso, a gente vai levar em consideração os dois pontos. Então, ele sai de um potencial mais para um potencial menos. Então, temos que o trabalho realizado para levá-lo de um potencial V+ a um potencial V- vai ser o potencial V+ menos o potencial V-.
Como consequência, nós chamamos isso de DDP, ou nosso U. É assim que a gente encontra o trabalho realizado sobre uma carga dentro de uma certa região. Bem, outra expressão que nós vimos era que o trabalho é a força resultante vezes a distância. Bem, a única força que está atuando sobre a partícula para que ela se movimente de um potencial mais para um potencial menos é a força elétrica. Como consequência disso, força elétrica vezes a distância. Vimos também, em outros momentos, que a força elétrica no campo elétrico uniforme, a força que atua sobre a partícula no campo elétrico uniforme é dada como sendo força que entra. Então, força elétrica é dada como sendo a carga teste vezes o campo elétrico. Como consequência, o trabalho também vai ser medido como sendo Q E vezes D. Bem, aqui é equação 1, aqui é equação 2. Quando igualamos essas duas, porque o trabalho é o mesmo, né? Quando igualamos essas duas equações, a equação 1 ela é igual à equação 2. Como consequência, campo elétrico, carga teste vezes o campo elétrico vezes a distância, é igual a carga vezes a diferença de potencial. Então, carga teste, a diferença de potencial numa região de campo elétrico uniforme é dado como sendo E vezes D, onde E é o campo elétrico dentro da região e D é a distância entre esses dois pontos. Se numa questão ele pedir a diferença de potencial entre duas placas, a distância tem que ser a distância entre as duas placas. Tá ok? Bom, o próximo passo é a gente agora identificar o seguinte, que dentro da região onde nós temos o potencial V+, e o potencial V-, existem diversas regiões. Bem, estas regiões que se encontram entre o potencial mais e o potencial menos, existem diversos pontos cujos potenciais são diferentes. Nesse caso, o potencial ele vai diminuindo da placa positiva até a placa negativa. Cada uma dessas regiões aqui, entre V+ e V-, eu posso fazer diversas linhas tracejadas, perpendiculares ao campo elétrico. Essas linhas vão representar diversos potenciais elétricos, ou seja, esses potenciais, cada uma dessas regiões vão ter um potencial diferente. Mas sobre essas linhas, vocês vão ter o mesmo potencial. Estas linhas, elas, de forma no plano, ela vai representar uma única linha. Mas, quando a gente vai para o espaço, ela representa superfícies. Então, estas superfícies são conhecidas como superfície equipotencial. Ou seja, a superfície equipotencial é aquela região sobre uma curva ou sobre uma linha que tem o mesmo potencial elétrico. Como consequência disso, vamos ver esse exemplo que eu acho que fica melhor. Vamos considerar uma carga fonte positiva. E vamos traçar linhas formando superfícies em torno dela. Por exemplo, vou fazer aqui uma curva em torno dela que tem um certo raio R1. Depois eu faço outra que tem um certo raio R2 e faço outra que tem um certo raio R3. Cada uma dessas regiões que eu acabei de desenhar, ela vai ter
um certo potencial, porque em relação à carga-fonte ela tem uma distância diferente. Mas, né, se eu pegar aqui, por exemplo, um ponto A, ponto B sobre essa superfície de raio R1, pegar aqui ponto C, ponto D sobre a superfície de raio 2 e o ponto E, ponto F sobre a superfície de raio R3. Se eu considerar que uma partícula teste, por exemplo, que se encontre aqui em A, ela se deslocar de A para C, ela mudou o potencial. Se ela se deslocar de C para F, ela mudou o potencial. Mas se ela se deslocar de A para B, ou de C para D, ou de E para F, ela não muda o potencial. Por isso que sobre essa curva de raio R1, sobre a curva de raio R2, sobre a curva de raio R3, o potencial ele é o mesmo sobre as curvas que têm o mesmo raio. Por isso que nós chamamos de superfície equipotencial. É uma superfície cujos todos os pontos que estão sobre ela têm o mesmo potencial elétrico. Então, a gente pode ter o seguinte: o potencial na região 1, o potencial na região 2 e o potencial na região 3. Como a região 1 está mais próximo da carga fonte Q positiva, o potencial dela é maior do que a V2. E como ela também, V2, está mais próximo da carga fonte do que a região 3, então o potencial dela é maior. Ou seja, quanto mais distante da carga fonte positiva, menor é o potencial elétrico. Por isso que ela depende do quê? Do inverso do raio. Ok? Bem, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente agora observar o que nós chamamos de condutores em equilíbrio eletrostático. Então, condutores em equilíbrio eletrostático são todos os condutores que têm campo elétrico no seu interior nulo e diferença de potencial dentro do seu condutor, dentro do seu interior também nulo. Então, se a gente considerar um condutor esférico que tem um certo raio R, ele pode ser oco ou ele pode ser totalmente preenchido. O campo elétrico no interior é nulo, porque você não vai ter movimento de carga elétrica dentro do condutor. E como nós estamos considerando que esse condutor está em equilíbrio eletrostático, não há diferença de potencial entre qualquer ponto de seu interior em relação à superfície. Como não tem diferença de potencial, qualquer carga que esteja dentro dele vai para a superfície, onde o potencial elétrico ele é maior possível. Bem, o campo elétrico no interior é zero, o campo elétrico na superfície é igual a K Q sobre 2D ao quadrado, e o campo elétrico no exterior é K Q sobre D ao quadrado, coisa que nós já vimos anteriormente. Ou seja, o campo elétrico ele só vai existir na superfície do condutor, nunca no seu interior. Por isso que num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas livres se encontram na parte externa do condutor. Já o potencial elétrico no interior, ele é dado como sendo KQ sobre R. O potencial elétrico na superfície é igual ao potencial elétrico no interior desse condutor. E o potencial elétrico no exterior
ele é dado como sendo KQ sobre a distância em relação ao centro desse condutor. Então, o potencial elétrico, como ele depende do sinal da carga e depende da distância, quanto mais distante para uma carga positiva, menor o potencial. Quanto mais próximo, maior o potencial. Se é uma carga negativa, quanto mais próximo, menor o potencial. Quanto mais distante, maior o potencial. Outra coisa é quando nós falamos sobre o poder das pontas. Poder das pontas. Esse fenômeno é o que a gente utiliza para a construção dos para-raios, onde nós temos o seguinte, bem, os corpos carregados, eles possuem uma certa densidade, porque nós vamos considerar que ele tem um certo volume, uma certa área. Como ele tem um certo volume, uma certa área, ele possui uma densidade de carga. Esta densidade de carga ela pode ser linear, superficial ou volumétrica. Bem, a densidade linear é a quantidade de carga por comprimento, representado pela letra grega lambda, quantidade de carga pelo comprimento. A densidade superficial, representada pela letra grega sigma, é dado como sendo a quantidade de carga pela área dessa superfície. E a densidade volumétrica, representada pela letra grega ρ, ela é dada como sendo a quantidade de carga pelo volume desse corpo. Bem, se a gente considerar dois condutores, vamos colocar aqui um com um raio Rzão, e o outro com um raio R2 menorzinho, e a gente, tá aqui, e a gente conectá-los através de uma fita metálica, a quantidade de carga de um vai sendo redistribuída para a quantidade o corpo 2. Então, o corpo 1 tem uma certa carga, o corpo 2 tem uma certa carga, porque os seus raios são diferentes. Então, ó, levando em consideração aqui a figura bidimensional, mas são esferas, tá? Então, como consequência, ó, este carinha aqui, ele tem uma densidade ρ1 como sendo Q1 sobre a sua área A1, área da superfície. Esse camarada tem uma densidade ρ2, que é dado pela quantidade de carga Q2 sobre a área A2. Então, vê. Como esses dois corpos têm raios diferentes, então eles têm densidade superficial diferente, a área de cada um deles, com relação à superfície, é dado pelo quê? 4πr1 quadrado, e a área do outro, 4πr2 quadrado. Certo? Outra característica é que, como eles estão conectados através de uma fita condutora, então o potencial elétrico entre as suas superfícies é a mesma. Ou seja, eles vão ser uma superfície equipotencial. Como consequência disso, o potencial de 1 é igual ao potencial de 2. Quem é o potencial de 1? É K, Q1 sobre R1. Quem é o potencial de 2? K, Q2 sobre R2. Certo? Então, bem, dando prosseguimento, ó, os potenciais são iguais devido à fita metálica. Então, K cancela com K. E o que você tem é Q1 sobre R1 igual a Q2 sobre R2. Que já era de se esperar, né? Quanto maior o raio, mais carga você vai ter que ter sobre aquela região. Bem, mas quando a gente leva em consideração a densidade de cargas, o que é que a gente tem? Considerando o seguinte, que o potencial elétrico, ele é dado como sendo K, Q sobre R, certo? Sobre a superfície, KQ sobre R. Bem, carga, levando em consideração que carga é igual a densidade superficial vezes a área da superfície, e que a área da superfície é 4π vezes o seu raio ao quadrado, o que é que nós temos? Pegamos a carga e substituímos aqui. Então, o potencial
Então, o potencial fica igual a K, que multiplica sigma 4πr ao quadrado, dividido por R. Então, ó, aparece aqui para a gente um R e aparece aqui para a gente um R. Como consequência, ó, a densidade superficial de carga é dado como sendo V sobre 4π vezes K vezes 1 sobre R. Ó, nós vimos anteriormente que isso tudinho aqui é uma constante. Se isso é uma constante, então a densidade superficial de carga ela é proporcional ao inverso do raio. Quanto menor o raio, isso implica dizer que maior é a densidade de carga. Quanto menor o raio, maior a densidade de carga. Então, se a gente considerar, por exemplo, num para-raio, se a gente considerar que o raio do para-raio ele tende a infinito, a densidade de carga, o que é que acontece? Tende a zero. E se o raio tender a zero, que é o para-raio, o que acontece com a densidade de carga tende a infinito. Então, você tem muita carga armazenada. É aquele fenômenozinho que a gente gosta muito, né? Quando a gente está passando por uma região, por exemplo, uma quina de uma mesa, uma quina de uma parede, e a gente, sem querer, encosta o cotovelo. Dá o que a gente chama de choque, né? É o que a gente chama de descarga elétrica. Aquela descarga elétrica ocorre devido ao fato que quando nós temos o nosso cotovelo curvado, a quantidade de carga ali é muito alta. Quando ela entra em contato com uma outra região onde você tem uma quantidade de carga muito alta, ocorre uma descarga elétrica. Bem, o outro fenômeno de aplicação do potencial elétrico é a blindagem. A blindagem eletrostática, ou o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Como o próprio nome diz, desse experimento, a gaiola de Faraday foi inventada por Faraday, onde nós temos o seguinte: dentro de uma certa região feita de um condutor, dentro dela, o campo elétrico ela é zero. Então, ele não sofre nenhuma influência externa. O que é que Faraday fez? Ele entrou dentro dessa região, distribuiu uma diferença de potencial altíssima sobre a superfície, um potencial altíssimo sobre a superfície, e dentro não aconteceu nada. Por que não acontece nada? Porque a diferença de potencial ela é zero. O potencial é constante, mas a diferença de potencial é zero. Então, dentro de uma região onde você tem um condutor, o campo elétrico é zero e a diferença de potencial é zero, você não tem movimento de carga dentro dele. E isso é muito, muito utilizado e útil quando, por exemplo, você está dentro de um carro e sobre ele tem um fio de alta tensão. O que é que você faz? Sai do carro? Não, porque senão você morre. Você tem que ficar dentro do carro, a esperar, né, a boa vontade da CELP chegar lá e cortar o fio e você poder sair. Se você fica dentro do carro, você não sofre nenhum choque elétrico devido ao fenômeno da blindagem eletrostática. Bem, essa foi uma videoaula sobre potencial elétrico. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp, via Instagram e eu vou estar sempre à disposição. Se caso vocês queiram uma live ou
entrar em contato através de um programa de videoaula, que é o Zoom, um programa conhecido como o Zoom, que ele tem tanto no celular quanto no computador. Se você entrar em contato, se você baixar esse aplicativo, esse programinha lá, pode entrar em contato comigo que a gente tem aula também, tira dúvidas, né, ao vivo, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e qualquer coisa pode entrar em contato.